Salve, salve pessoal! Hoje nós estamos aqui no nosso Papo 10 Saúde para falar de um assunto muito interessante e que as pessoas têm muitas dúvidas a respeito, né? Nós já fizemos alguns vídeos, algumas lives a respeito disso, que é o exame toxicológico. Para isso, eu convidei uma biomédica, né, a doutora Caroline Siqueira, especialista em toxicologia, que vai contar um pouquinho da história do exame para nós, por que ele foi introduzido no Brasil, né, e quais são as perspectivas de quem faz e quem precisa fazer o exame. Ok? Prazer estar com você, Caroline. Eu queria que você, já de antemão, você vai dar a sua saudação para quem nos ouve, mas eu queria que você, de antemão, já se colocasse assim, ó, conta um pouquinho da história da Caroline. Como que começou a sua relação com a toxicologia? Como que funciona? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui dando essa entrevista. E eu, para quem não sabe, eu trabalho no Laboratório Sodré, que é um laboratório que está situado na cidade de Lins, né, no interior de São Paulo. Estou representando o setor de assessoria técnica científica, que é um setor que dá todo o suporte científico não só para os doadores, né, para os motoristas, quanto também para os laboratórios credenciados conosco. Então, a assessoria científica ela é o elo entre a área técnica, entre o laboratório e a ponta, que é os nossos clientes, que são vocês, né, por exemplo, e os doadores que fazem coleta pra gente, para renovação da carteira, concurso, ou até mesmo exames particulares, admissão e demissão, né, nas categorias C, D e E. Tá. Conta um pouquinho da história do exame toxicológico para mim, Caroline. O exame toxicológico ele entrou basicamente para poder tirar das estradas esses motoristas que estavam fazendo uso de substâncias ilícitas e muitas vezes causando acidentes envolvendo eles próprios e outras famílias, outros indivíduos, né? Então o exame toxicológico basicamente ele faz uma análise no material de cabelo ou pelo e verifica se durante um período de 90 dias, nos últimos 90 dias, aquele doador fez algum uso de substância ilícita. Isso é o que está na lei, a gente analisar uma janela de detecção de 90 dias. Tá? Aí a gente faz uma análise e se der positivo, o doador ele não consegue renovar a carteira. E se der negativo, então ele está liberado ou para mudar de categoria, para subir uma categoria, por exemplo, né? Ou para poder estar fazendo a renovação da sua carteira, CNH. Com essa perspectiva assim, da entrada da lei, para que as pessoas possam renovar a carta, como que funciona a hora que a pessoa chega, ela vai renovar a carta vai vencer daqui 20 dias, por exemplo. Ela vai procurar ou o despachante para fazer a renovação da carta ou a rede de poupatempo, se ela estiver no estado de São Paulo. Ela vai lá, procura o poupatempo para fazer a renovação da carta. Já é antes de qualquer coisa, ela precisa do exame toxicológico, correto? Exato. Ele vai fazer uma série da parte burocrática, né, de documentação, exame médico e tudo mais, e na sequência, um dos exames que ele tem que fazer é o exame toxicológico. O doador, né, o motorista, a gente chama de doador porque ele doa, né, cabelos e pelos, mas o motorista, ele pode escolher livremente o laboratório que ele vai fazer o exame toxicológico, né? Qual que é o preparo? Isso é uma dúvida de muitos motoristas. Qual que é o preparo do exame? Muitos perguntam se tem que fazer algum jejum, se tem que se preparar de alguma forma. O único preparo é ele deixar o cabelo crescer ou ter alguma região do corpo com pelo no comprimento e na quantidade suficiente para poder fazer a coleta. Esse é um detalhe importante, Caroline, porque nós estávamos conversando aqui antes de a gente começar a nossa gravação e nós comentamos o porquê do comprimento do pelo, né? Eu acho um fato interessante isso da gente ressaltar e da gente colocar que o Detran, na verdade, o que ele pede é um exame que dê garantia de amplo espectro de detecção, correto? Correto. Então aí os laboratórios que são credenciados no Brasil fazem por uma metodologia de escolha lá. Cada um tem uma metodologia que dá essa garantia para que o Detran possa renovar a carta. O que a gente vê no dia a dia, as pessoas perguntam assim, mas um pelo do braço 1,5 cm. Por que no braço é 1,5 cm e quando a gente faz cabelo, né, a gente tem que ter o comprimento de 3,5 cm no mínimo? Queria que você comentasse isso e a questão da unha, quando também é feito o exame na unha. A análise toxicológica de cabelos e pelos ela é feita em duas fases, né? A gente faz a triagem,
que é uma análise primária, e depois a confirmação. O Sodré hoje trabalha com uma metodologia que é considerada padrão ouro, que é o HPLC massa-massa, onde a gente faz não só a triagem quanto o confirmatório também nessa metodologia. Por isso que a gente tem tanta segurança de entregar um laudo quando ele é positivo ou quando ele é negativo, porque a gente sabe que aquele exame não foi feito numa metodologia que é específica para outro tipo de análise, ele foi feito numa metodologia que é específica para análise toxicológica, que é uma metodologia padrão ouro, entendeu? O laboratório Sodré, ele está conquistando várias acreditações aí que estão surgindo, né, que estão em vista, e as que a gente tem hoje são o Inmetro e a 17025, que é uma ISO específica para análise toxicológica. Toda a nossa análise, todo o nosso método é baseado nessas acreditações e em estudos da Sociedade Brasileira e Internacional de Cabelos e Pelos, né? Por que a gente exige que seja pelo menos doado 3 centímetros de pelo, né? A partir de 3 centímetros de pelo, ou 1,5 que seja doado 3 centímetros de cabelo ou 1,5 centímetro de pelo, porque nesse comprimento é o comprimento que a gente consegue fazer análise dos 3 meses de detecção, que é a larga janela, entendeu? Então, pra gente analisar esses 3 meses, não é uma exigência do Sodré, são os estudos, são os artigos que falam que existe cada região do corpo tem uma variação de crescimento diferente. Então, a gente trabalha com a média, né, no caso do corpo, porque cada região tem, né, perna, tórax, tem uma variação de crescimento diferenciada, e cabelo, ele mais ou menos cresce aproximadamente 1 centímetro por mês. Então, obviamente que pra gente analisar 3 meses, a gente precisa de 3 centímetros e meio de cabelo, ou de pelo 1,5 centímetro para poder fazer análise de 3 meses. Menos que isso a gente não consegue chegar, né, nessa janela de detecção, e a gente não conseguiria liberar um laudo aonde atendesse as regras, né, as diretrizes do Denatran. Um detalhe importante que a doutora comentou é com relação à análise propriamente dita, né? Então, quando a gente fala em exame de triagem, basicamente é como se a gente tivesse várias metodologias diferentes para fazer o mesmo exame. Quando a gente fala em triagem, a gente geralmente usa uma metodologia que ela é menos específica, o que ela quis dizer. Então, por exemplo, por que padrão ouro? Por que o HPLC é padrão ouro? Isso é importante a gente falar. Porque ele detecta a molécula específica daquele componente que eu quero analisar. Por exemplo, eu vou querer detectar a cocaína, eu vou detectar a molécula da cocaína. Exato. Quando eu uso, por exemplo, uma outra metodologia que não convencional, por exemplo, o ELISA, ou uma outra metodologia que detecta anticorpo, por exemplo, eu posso ter uma série de reações cruzadas. O que significa isso? Como é uma reação imunoespecífica, porém ela não tem uma determinada, as moléculas são muito parecidas, ele pode de repente detectar ali uma coisa que não é o analítico que eu estou querendo analisar. Exato. No caso, a gente faz análise do peso molecular, né, da massa, por isso que é HPLC massa-massa. Então, a gente vai analisar o peso daquela molécula de cocaína, por exemplo, se naquela amostra tem aquele peso molecular, uma molécula idêntica àquela com aquele peso. Existe prerrogativa para que as outras cartas não profissional, né, CD e E, também façam um exame toxicológico? Existe. Hoje é obrigatório, então, motoristas com carteira CD e E a fazer o exame toxicológico, não só na renovação das suas carteiras, como na mudança de categoria, e as pessoas que trabalham utilizando essa carteira, elas são obrigadas a fazer também na admissão e demissão da empresa. Então, por exemplo, uma empresa de ônibus ou uma empresa de logística, ele tem que fazer na admissão, na demissão, e muitos fazem no periódico, tá? Então, para garantir que aquela empresa não transporta carga através de motoristas que fazem uso de substâncias ilícitas. Os taxistas, por exemplo, né, os mototaxistas, Exato. por exemplo, talvez aí no futuro bem próximo também tenham que fazer o exame. Existe o teste surpresa? A empresa pode fazer o teste surpresa do funcionário dela? Ela pode ir lançar como um periódico, né? Fazer sorteio. A gente escuta falar bastante que ela fez sorteio. Por exemplo, se ele suspeitar que determinado motorista faça uso de alguma substância e ele não quer colocar em risco nem a reputação e nem levar uma multa por manter um motorista que faz uso de substância e nem colocar em risco a sua carga, né? Porque está sendo um motorista que está utilizando
uma substância ilícita, né, que vai estar dirigindo, ele pode falar assim, olha, você foi sorteado, a gente está fazendo um periódico aqui e a gente precisa fazer o exame em você. E aí, uma dúvida de muitas empresas é, o que eu faço com um funcionário que deu o exame positivo? E a gente vê que cada empresa ela tem uma conduta diferenciada. Então, o que é bem bacana, que a gente tem visto muito, é que as empresas estão tratando desses motoristas, então encaminhando para assistência social, fazendo o tratamento deles e não simplesmente demitindo, né, desligando esses motoristas das empresas. Uma pergunta interessante é as medicações que podem interferir no exame. Eu queria que você comentasse isso. Que tipo de remédio que a pessoa possa fazer uso que interfira no exame? E o que ela precisa, quando ela faz uso desse medicamento controlado, ela tem que trazer um receituário para o laboratório, ou não é necessário, ou aqueles, queria que você comentasse inclusive daquela coisa assim, de comprar remédio e se automedicar, principalmente os remédios importados, né? De repente a pessoa comprou na fronteira do Paraguai, por exemplo, uma medicação lá, e faz uso dela sem receita. Isso pode muitas vezes atrapalhar e gerar um resultado perturbador para a pessoa. Eu queria que você comentasse isso um pouco. Os medicamentos que vão interferir, que vão positivar o exame, são medicamentos que na sua composição tem uma substância que a gente analisa. Então, por exemplo, Paco é um medicamento bem comum que o pessoal utiliza para dor intensa, pós-cirurgia. Alguns motoristas têm muita dor na coluna ou alguma artrite, algum músculo, alguma parte do corpo que ele possua muita dor, o médico acaba fazendo a prescrição de algum medicamento mais forte, no caso o Paco. O Paco ele tem codeína e a codeína a gente analisa. Então, obviamente que se esse doador fizer uma análise toxicológica, o laudo dele vai vir positivo para codeína. O que o doador tem que fazer nesses casos? Ele tem que, ao vir fazer o exame toxicológico, ele tem que trazer o receituário. Por quê? Porque quando a gente for fazer a liberação do laudo dele, a gente vai liberar positivo para codeína, mas vai colocar que o laudo dele deu positivo para codeína e ele apresentou um receituário de um tratamento terapêutico. Ou seja, ele não faz uso de uma substância ilícita ilegalmente ou de forma errada. Ele faz uso de uma substância porque o médico que elaborou aquele receituário, aquele médico, naquela data, naquele período, fez aquela declaração, fez aquela prescrição, e a gente faz toda uma análise antes de fazer uma liberação, e daí então a gente faz o laudo positivo justificado, que isso na maioria das vezes não implica na renovação da carteira dele, porque se ele chegar no Detran e apresentar um laudo positivo, é bem provável que ele não consiga renovar a carta, né? Legal esse papo que nós estamos trazendo para você, de repente, tirar suas dúvidas, né? Pode deixar os comentários embaixo, eu vou passar para a Carolina as perguntas que tiverem, para que a gente possa ir interagindo bastante a respeito do exame toxicológico. Dentro desse preceito da medicação, Caroline, eu queria que você falasse um pouquinho do remédio para emagrecer. A gente sabe que muitos desses remédios contêm na sua constituição anfetaminas. E muito dessas anfetaminas são vendidos sem nenhuma preocupação. O sujeito que veio fazer o exame, ou a pessoa que veio fazer, que faz o uso do remédio para emagrecer, que de repente é positivo no teste toxicológico, o que acontece com o sujeito que vem positivo? Primeiro, além das anfetaminas, a gente tem o caso do Femproporex e do Mazindol, que são substâncias que a gente analisa também e também servem para emagrecer, principalmente o Femproporex, tá? E alguns medicamentos que são utilizados para o tratamento da obesidade contêm anfetamina. Então, se essas pessoas elas fazem um uso, né, um tratamento terapêutico para emagrecimento através de um endócrino ou de um outro médico e tem os seus receituários, elas podem ficar tranquilas. Elas vão ter o laudo positivo, mas ele vai ter um positivo justificado, onde no laudo a gente vai colocar que o doador apresentou um receituário, que ele de fato faz um tratamento com um determinado médico, e são informações todas que a gente faz uma confirmação antes, a gente não libera um positivo justificado sem a gente fazer uma série de análises, tá? Então ele pode ficar bem tranquilo. Agora, o doador que porventura, de repente comprou um medicamento numa fronteira, pegou com um amigo, ou deu um jeitinho de conseguir esse medicamento e não tem um receituário, aí não tem jeito, ele vai ter um laudo positivo e ele tendo um laudo positivo, ele não consegue renovar a carta dele. Uma dúvida que é particularmente minha e tem muita gente que faz. Resultado falso positivo, né? Logicamente, existe uma série de preceitos, de técnicas que se usam para se evitar isso, mas toda a metodologia pode acontecer.
Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, os resultados falso-positivos, em que situações eles podem aparecer e como o laboratório tem todo um aparato para evitar que isso aconteça. Como a gente conversou no início, o Sodré ele trabalha com uma metodologia que é padrão ouro, então a gente fica bem tranquilo de dizer que é praticamente nula a chance de um resultado ser falso positivo ou falso negativo. Diferente de outros laboratórios que podem utilizar outras metodologias, e daí a gente tem reação cruzada, falsos positivos e falsos negativos. No caso do HPLC massa-massa a gente não tem isso, tá? A gente tem sim um método fiel e que nos dá a segurança de ter um resultado, tá? Para o laudo toxicológico. Legal isso, mas existe, por exemplo, cocaína, algum tipo de constituinte, por exemplo, um derivado da morfina, um detalhe, isso aí a mais nós na parte técnica, isso é um detalhe interessante. Morfina, a gente sabe que é um derivado da cocaína, né? Eles são muito quimicamente parecidos, inclusive, porém o peso molecular é diferente. Eles são peso molecular diferente, mas são primos irmãos ali. Existe uma reação positiva. O sujeito fez um tratamento oncológico e tomou muita morfina no hospital. Isso acontece bastante. Alguns medicamentos eles têm o nome parecido. Então eles pensam assim, eu fui no dentista e ele usou lidocaína, xilocaína e pode positivar o laudo para cocaína? Não. Como a gente disse no início, se o indivíduo utilizou cocaína, vai dar positivo para cocaína. Não necessariamente ele tenha que ter cheirado o pó da cocaína ou ter injetado. Ele pode ter comprado um medicamento falso e na composição desse medicamento ter a cocaína ali, tipo, ele acabou comprando um energético, alguma coisa para ele ficar mais acordado aí no meio da estrada, não era de procedência confiável e na composição tinha cocaína. Não necessariamente ele ter cheirado a cocaína, entendeu? Então, quando o indivíduo ele tem um resultado positivo para aquela substância, é porque de fato ele utilizou aquela substância. Caroline, nós vamos ter que encerrar o nosso programa, né? Papo 10 Saúde. Eu queria que você deixasse uma recomendação para as pessoas que vão buscar o exame toxicológico. Como é que ela escolhe o lugar para fazer direitinho? Como que isso a pessoa, ou as pessoas que de repente trabalham no RH das empresas, que vão precisar escolher uma empresa para fazer um exame toxicológico, eu queria que você ressaltasse a importância de escolher uma empresa, né, referenciada, uma empresa que tem um pouco de tradição naquela área toxicológica. Queria que você comentasse um pouco disso para a gente encerrar o nosso programa. O laboratório Sodré, a marca Sodré já está há 35 anos no mercado, né? E desde que surgiu o toxicológico a gente atua com esse tipo de análise. Desde antes de ter a lei de CLT, CNH, a gente já fazia análise de alguns concursos, exames particulares, e nós temos parceiros no Brasil inteiro. Então, se de repente, obviamente, se o doador, o motorista estiver aqui em São João da Boa Vista, ele vai vir fazer no Centermed, né, a coleta do toxicológico, porque vocês vão encaminhar para nós fazermos a análise, mas ele pode, de repente ele está em alguma viagem em outro estado, ele pode entrar no site do Sodré, que é o www.sodretox.com.br, e buscar aonde ele está, se ali tem algum posto de coleta, algum parceiro nosso que ele pode ir e fazer a coleta dele. Ele também pode fazer a compra pelo site, né, e pagar com um cartão de crédito, ou ele pode pagar diretamente no momento da coleta, né? E ele fazendo com um parceiro Sodré, ele vai ter a segurança e vai ter todo o apoio e amparato que a gente dá, não só através da central de relacionamento, como toda a nossa equipe de venda, assessoria científica e todo o suporte jurídico que a gente oferece dentro do Sodré. A escolha, então, tem que sempre partir às vezes as pessoas, sempre que a gente olha no nosso dia a dia, as pessoas muito se primam pelo preço, né? Então, o preço de um exame é, sem dúvida nenhuma, aquilo que diferencia ele. Mas não é isso o nosso foco. O nosso foco, basicamente, é naquilo que é realmente diferencial, que é a qualidade. Então, por que eu trouxe isso? Eu trouxe essa informação para realmente mostrar o diferencial. Existem vários laboratórios no Brasil todo que fazem esse exame e você pode procurar um monte. Você vai achar um monte na internet. Existe todo tipo de informação. O que nós queremos trazer independente se a gente concorda ou não com a lei, ela está aí e é preciso seguir.
né? Então, os laboratórios que fazem o exame toxicológico, eles têm todo um requisito de credenciamento, inclusive no Detran. E a gente sabe de história, pelo menos quando começou a lei, de muito laboratório que fazia, mas não era credenciado no Detran para fazer. O laboratório Sodré foi o primeiro a conseguir o selo do Inmetro. Para você ter uma ideia, geralmente auditorias elas são feitas de ano em ano, né? E o Sodré de cara já conseguiu 2 anos. Então, assim, somos um laboratório que possui qualidade, a gente possui controle, né, de toda a nossa parte de produção, toda a nossa parte técnica e de atendimento. Então, o motorista ele pode ficar bem tranquilo em procurar um parceiro que atende pelo Sodré e fazer o exame pelo Sodré. Nós vamos ter que encerrar, até para não ficar um negócio muito chato, muito longo, mas as pessoas vão ter suas dúvidas, né, durante o transcorrer do nosso bate-papo aqui. Quem assistir aí, faz favor, confira, dá um likezinho no Papo 10 Saúde aí, para a gente possa subir, né, o vídeo no YouTube aí, que ele possa notificar a quem já curtiu o canal, tá bom? É uma informação que a gente traz para você, para desmistificar um pouquinho do toxicológico, o que é. Eu queria que você encerrasse dando uma saudação para o nosso público e fica o convite para uma próxima ocasião da gente bater outro papo sobre o toxicológico em concurso público, né? É uma nova vertente do exame toxicológico que vem vindo aí para uma série de concurso público e a gente, quem sabe, conversa disso no futuro próximo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa Papo 10 Saúde.